Boa tarde, pessoal. Vamos conversar sobre autocorrelação espacial. Então, nas aulas anteriores nós conversamos um pouco sobre análise espacial de dados e comentamos sobre o processo de interpolação e o uso da geoestatística, né? Gostaria então de comentar um pouco mais sobre a natureza dos dados espaciais, né? Sobre todo esse processo que nós fazemos de espacialização dos dados, né? Dados que guardam em si a assinatura espacial, né? Quer dizer, o dado ele é espacial porque ele tem um endereço, né? Ele tem uma característica associada com a posição dele no espaço. Tá? Então, um primeiro princípio que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte: diferentes medidas obtidas do mundo real covariam. E compreender a natureza espacial da covariação pode nos ajudar a entender melhor os fenômenos. Então, se eu tenho medidas diferentes, seja do solo, seja de um atributo específico da população, analisando os dados do censo, né, ou características de sistemas de saneamento de um determinado local, né, se a gente entende como essa variável varia ou covaria com relação a outra no espaço, a gente pode conseguir entender melhor a correlação entre elas e entender o porquê que elas acontecem daquela maneira naquele espaço, né? Então, abre uma porta para nós para enxergarmos a possibilidade de entender o porquê aquela variável se comporta daquela maneira, né? E também pode nos ajudar se compararmos, né, com a análise estatística clássica, né? Essa análise estatística espacial, ela pode mostrar para a gente que a estatística clássica ela tem limitações, né? Então, às vezes, a análise estatística clássica nos mostra uma correlação entre duas variáveis, e aí se eu analiso a correlação entre essas duas variáveis no espaço, considerando, né, elas no espaço, ou seja, considerando a autocorrelação delas, ou a correlação delas, né, mediadas pela distância delas no espaço, pode dar uma correlação diferente, ou um grau de significância da correlação diferente de quando você avalia de forma geral pela estatística clássica, tá bom? Então, chamar a atenção aqui da importância da estatística espacial para começar a talvez desvelar ou melhorar a nossa compreensão sobre alguns fenômenos, sobre o atributo de alguns fenômenos. Então, um primeiro problema que a gente tem que enfrentar, né, é o chamado problema da área modificável. Então, eu vou utilizar desses gráficos, dessas tabelas de gráficos, para tentar mostrar para vocês do que se trata. Então, vamos olhar na primeira parte, né? Na parte de cima. Você tem duas tabelas. Uma tabela indicando para cada ponto, para cada pixel, né, de informação que você tem, para cada unidade de área que você tem. Então, imagine que você tem uma área e você dividiu essa área em várias unidades menores, né? Um pixel ou um polígono, enfim. Tá? O importante é que para cada um desses elementos espaciais você tem a informação do valor da sua variável independente, seja qual for, tá aqui, e da sua variável dependente. Vamos supor que nós queremos correlacioná-las, né? Muito bem. Então, para cada par de pontos da variável independente, por exemplo, 87 aqui, né? 87 e aqui o 72. Tá? Então, para cada par desse eu vou marcar aqui no gráfico, né, um determinado valor. Então aqui, minha variável dependente e minha variável independente no eixo X, né? Então, é o valor 72 com o valor 87. Esse cara aqui, né? Ó. Tá. E assim eu vou marcando para todos os pontos. E aí eu faço
estou fazendo aqui um gráfico de correlação, né? Então eu ponho um gráfico de dispersão dos pontos e eu posso estimar, por exemplo, uma reta aqui que vai tentar ajustar a relação entre essas duas variáveis, né? A gente conhece isso por regressão, né? A gente pode fazer isso por mínimos quadrados. Então, se eu tentar ajustar isso a uma reta, eu vou ter um resultado da regressão. Vai ser uma equação de reta, né? Em que a variável independente y, a variável dependente y, em função da variável independente x, vai ter uma equação e ele vai retornar para mim também um r quadrado, né? Um coeficiente de correlação. Beleza. Agora, e se a gente mudar um pouco o nível de agregação desses dados? Quer dizer, vou continuar com o mesmo conjunto de dados, mas agora, ao invés de considerar eles separadamente, cada um deles, eu vou fazer a média, né, de 2 em 2. Por exemplo, vamos supor que eu preciso trabalhar com um elemento de área maior, né, para às vezes correlacionar com uma outra informação, eu vou ter que trabalhar com uma área maior, e então, portanto, eu vou tirar a média desses dois elementos. A média deles é 91. Aqui, o mesmo caso, né? 72 com 75 vai dar 73,5. E aí, então, agora eu vou fazer isso para cada par de pontos aqui, né? Então, a média dos dois valores de cada uma dessas linhas nessa coluna vai ser representado aqui, certo? A média deles. E assim eu faço para as demais colunas, né? 72,37 dá 54,5. E assim eu faço para os demais valores, né, da tabela. Beleza? Então faço isso tanto para a minha variável independente quanto para a variável dependente. E aí agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Vamos fazer um gráfico da dispersão dos pontos e tentar ajustar uma equação de reta, fazer uma correlação entre eles, né? E uma regressão. Muito bem. Se eu faço isso agora, a minha nuvem de pontos mudou, né? Observem agora que eu tenho aqui pontos, tenho um certo agrupamento de pontos aqui e tenho dois valores mais extremos, né? Então muda um pouco, certo? E o R quadrado, ó, deu maior, tá vendo? Saiu de 0,69 para 0,81, né? Muito bem. E eu posso, claro, fazer isso de diversas formas. Então, em vez de considerar um que está adjacente ao outro na horizontal, vou fazer os que estão adjacentes na vertical. Então, a média entre 87 e 40 vai dar 63,5. E assim eu faço a agregação da mesma forma para os outros pontos, para as duas variáveis. E novamente eu faço então meu diagrama de dispersão dos pontos, né, de correlação das variáveis, e também tento ajustar uma equação entre elas, né. E agora observem, deu um R quadrado bem melhor, né, 0,889. Bom, o que está acontecendo aqui, né, entre o primeiro gráfico, o segundo e o terceiro? Tem diferenças? Tem grandes diferenças, né? Primeiro, a correlação está aumentando, né? O coeficiente de correlação está aumentando. Depois tem algumas coisas curiosas. À medida que a gente vai agregando, nesse ponto aqui, né, no primeiro esquema de agregação, você tem, então, o surgimento de extremos, né, de dois valores extremos que estão separados desse agrupamento central. E aqui, no terceiro, você tem os pontos muito mais próximos da linha, né, de ajuste. Certo? Então você tem uma quantidade de desvios ou de erro na modelagem, né, na equação, menores, né? Tanto do que o primeiro quanto do segundo, né? Por isso o R quadrado deu maior, certo? Então, e aqui tem uma outra coisa, a inclinação da reta, né? Está diferente, né? Parece que esse aqui tem uma inclinação um pouco maior do que a do primeiro esquema de agregação, né? O esquema 2 gerou uma inclinação maior do que positiva, maior do que o esquema 1. Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é isso, né? Qual é o nível de agregação dos nossos dados, né? E pode ser que a agregação dos nossos dados, de acordo com as nossas variáveis lá que a gente for utilizar, ela pode resultar ou pode gerar um resultado diferente de um nível de agregação
diferente. Então, vai depender um pouco da unidade de área, da magnitude da área e do nível de agregação desses dados, certo? Então, esse é o problema da área unitária modificável, né? Então, para cada unidade de área aqui que você está modificando, né? Então, agora eu não tenho mais a área unitária do 87 ao 95. Agora eu só tenho uma área unitária, ou seja, uma unidade de área aqui, né? Um polígono, enfim, um pixel, que vai representar esses dois valores, né? Vai representar pela média. Claro, eu posso, além de fazer aqui a média aritmética, a gente poderia pensar em outro tipo de média, porque na média geométrica, dependendo do tipo de informação, né? Quando você tem magnitudes muito diferentes, né? Você pode talvez trabalhar com a média geométrica, pode ser melhor, né? Interessante. Tá, então esse é o primeiro ponto, né? Uma outra coisa é que a gente tem que tomar cuidado com os modelos de regressão, né? Então imagine aqui que você tem esse conjunto de pontos todos, né? Sem se preocupar com qualquer linha de regressão, né? Nesse primeiro quadro. Então, bom, a primeira coisa que você vai tentar de fato é, né, fazer uma regressão para todos esses pontos juntos, né? Mas se você tentar perceber melhor como esses pontos, né, estão espacializados, ou seja, a posição relativa deles uns com os outros, né, parecem criar agrupamentos, né? Parece que eu tenho um grupo aqui, outro grupo aqui, mais um grupo aqui. Parece que eles têm uma tendência de formar grupos, né, nessa direção vertical aqui com um certo ângulo, né? Então, se eu perceber isso, em vez de eu fazer uma reta única aqui para representar esses dados, que me daria provavelmente um R quadrado muito baixo, uma correlação, um ajuste de regressão muito baixo, né? Eu poderia pensar em diferentes retas ou diferentes curvas que vão se ajustar a cada um desses conjuntos. Então, por exemplo, eu teria o conjunto vermelho, o amarelo, o verde, o azul, e para cada um deles eu teria uma reta que os ajustasse. Então, essa questão do padrão de distribuição espacial dos dados é interessante, é importante, esse padrão de agrupamentos, né? Nesse caso aqui é um padrão, a gente teria que fazer uma análise de agrupamento de pontos, né? Que nós veremos na próxima aula. Tá. Então, essa questão do agrupamento, né? Ela também está muito presente quando a gente trabalha com dados de área, né? E não só dados pontuais. Então, quando eu tenho, por exemplo, aqui para o mesmo mapa do município de Belo Horizonte, né, eu tenho aqui a divisão, um shape, né, a representação de um shape dos setores censitários, né, e a agregação desses setores censitários vai formar, então, aqui as unidades de planejamento, né? Então, à esquerda eu tenho setores censitários e à direita eu tenho as unidades de planejamento do município, tá? É claro que à medida que eu vou agregando essas informações, né, a gente vai tendo, então, a gente vai sofrendo, né, a gente vai reproduzindo aquele problema aqui do problema da área unitária modificável. Então, quando a gente agrega os dados, né, está trabalhando com dados de censo, né, de setores censitários, e transforma isso para áreas de planejamento ou, né, municípios para um valor estadual. Imagine que você está trabalhando com o mapa do Brasil, você tem vários municípios, só que você agrega as informações dos municípios para representar em valores estaduais, né? Então você tem os dados por município, aí você faz uma média ou qualquer outro de equação que você utiliza para gerar um único dado que represente todo o estado. Então você tem também esse desafio aí né, e isso vai gerar uma incerteza, com certeza, uma incerteza nos seus resultados, tá? Beleza. Para continuar falando em agrupamentos, dá uma olhada nesse gráfico que legal, né? Então esse gráfico está mostrando o pico de nascimentos mensais, né? Quantidade de nascimentos por mês, por latitude, né? Então olha só, você tem aqui um conjunto de dados mais azuis, depois os dados verdes, o vermelho está um pouco mais espaçado, mas aqui você tem um conjunto mais do laranja, né? E aqui do verde em bolinhas. O vermelho está um pouco mais espaçado, mas então aqui nessa latitude, né, de
40 até quase 70 aqui, Europa, né? Formações de nascimento na Europa. Em Triângulo Verde, Estados Unidos. Então, e assim por diante. Então você tem, claro, a gente sabe que pode ter essas tendências, né, para cada mês aqui, né, de nascimentos. Isso tem a ver, claro, com a latitude, porque tem a ver também com as características climáticas do local, né, por exemplo, e com a cultura, né, de cada uma dessas regiões ou países. Tá? Aqui um exemplo do padrão, né, da distribuição da temperatura em função das latitudes, em graus Celsius, né? Então, as latitudes no eixo das abscissas e os graus Celsius aqui no eixo das ordenadas. Isso aqui é a média das temperaturas do mês de janeiro, né? Para cada uma dessas latitudes então essas são as médias, né, calculadas de 1982 a 2011, tá? E aí observem que a discretização espacial aqui, né, de latitude é a cada 5 graus, tá? Então, cada 5 graus de latitude. Então, quer dizer, um comportamento, né, um certo padrão de distribuição da temperatura ao longo do espaço, né? No caso, ao longo das latitudes. Então, conversamos um pouco sobre o primeiro ponto e já entramos aqui nessas questões de escala geográfica, né, e nível de detalhamento, que são fundamentais para a gente construir as representações apropriadas, né? Então, essa questão da escala e do nível de detalhamento vai fazer diferença na análise dos dados, né? Nós percebemos isso lá com a correlação e a regressão. Um outro ponto importante é que os efeitos de proximidade são fundamentais para representar e compreender a variação espacial, né? E para reunir representações incompletas de lugares únicos. Quero dizer com isso? A questão é que a gente normalmente trabalha com representações que tendem a ser representações incompletas, porque justamente são representações de um determinado local, né? De lugares específicos, lugares únicos, né? Então, a questão é que, por exemplo, quando você baixa os dados numa planilha, seja dados do censo, seja dados lá do INDE, né, Infraestrutura Nacional dos Dados Espaciais, ou do IBGE, ou de qualquer outra base, né, a gente tem acesso a tabelas, né, com inúmeras linhas e colunas, né. Vamos supor o consumo de água, né, que é o exemplo que a gente está trabalhando. O consumo de água em um determinado município, ele é semelhante aos municípios vizinhos, quer dizer, existe um efeito de proximidade, porque existe uma proximidade entre os municípios ou entre regiões que eu estou avaliando. Se existe a proximidade neles, existe algum efeito por causa dessa proximidade em termos do atributo que eu estou analisando, no caso aqui um consumo de água, por exemplo, né? Então, o que a gente quer tentar é enxergar se existe de fato um efeito de proximidade, ou seja, se a posição espacial relativa de diversos objetos, né, espaciais uns com os outros explica alguma coisa, né, ou parte, por exemplo, daquele fenômeno, daqueles valores, tá, daqueles valores atribuídos ou aqueles atributos dessas áreas específicas, desses lugares únicos, né? Então, o nosso tema aqui é o que nós chamamos de autocorrelação espacial, tá? Que é a relação entre eventos próximos no espaço, beleza? Então, a relação entre eventos consecutivos no tempo também pode ser formalizada como autocorrelação temporal, né? Mas a autocorrelação espacial é avaliar se há de fato uma significância do espaço na explicação daquele atributo, daquela área que eu estou analisando. Tá? Então, quando a gente fala em autocorrelação espacial, a gente está analisando um atributo com relação àquele mesmo atributo, só que em pontos diferentes do espaço, né?
Bom, aí você já pode começar a imaginar, beleza, eu tenho pontos diferentes do espaço, então tem distância entre esses pontos. Então, bem, a distância pode ser uma mediação para eu avaliar essa correlação, sim, justamente. Né? Então aqui a gente entra na famosa primeira lei da geografia, ou lei de Tobler, tá? Que diz o seguinte: Everything depends on everything else, but closer things more so. Traduzindo, seria todas as coisas dependem das outras, ou todas as coisas estão próximas ou se parecem com as outras, mas as coisas que estão mais próximas se parecem mais entre si do que essas com as que estão mais distantes. Né? Ou seja, quanto mais próximo, quanto mais agrupado, provavelmente mais semelhança tem os objetos, né? E quanto mais distantes, eles podem guardar menos correlação de semelhança, né, entre eles, tá? Então essa seria uma definição, né, de autocorrelação espacial, tá bom? Um outro conceito importante é o conceito da heterogeneidade espacial. Heterogeneidade espacial é justamente o contrário, né? A tendência dos lugares de serem diferentes uns dos outros. Né? Então, se a gente for respeitar a lei de Tobler, né, a heterogeneidade maior à medida que eu aumento a distância entre as coisas. Né? Bom, tem alguns fenômenos geográficos que variam de maneira gradual através do espaço, né? Porque as coisas próximas são mais parecidas entre si. Contra outras, né, que podem apresentar uma extrema irregularidade, né? Não tem essa graduação, né, que vai variando linearmente ou gradualmente, enfim, né, uma mudança na mudança do atributo entre aquelas posições diferentes, né? Então, nesse caso, você tem uma certa irregularidade, uma certa aleatoriedade também, né? Que viola a lei de Tobler. Isso vai ser importante para a gente analisar os padrões espaciais. Então, um caso emblemático é esse, né? De um lado você tem a favela de Paraisópolis, do outro lado você tem Morumbi. Né? Quer dizer, você tem uma quebra abrupta, né? Você não tem uma gradação, né? Tanto do uso e ocupação do solo quanto do rendimento, né? Da renda dessas pessoas, né? E do plano de saúde, e do acesso a serviços de saneamento, né? De transporte, de escola, etc, etc. Quer dizer, as variáveis, os diversos atributos socioeconômico, ambiental, de serviços aqui, eles mudam drasticamente, né? De um lado do muro para o outro. Né? Então, são diferenças abruptas, né, lado a lado. Então, às vezes é difícil modelar isso, né? Então, chegamos aqui ao conceito de aleatoriedade espacial. Né? Eu cheguei a mencionar já isso. Então, falamos então, né, de autocorrelação, falamos sobre heterogeneidade, que é a diferença, né, entre as áreas, né, no espaço. E agora esse conceito de aleatoriedade espacial. É justamente assumir de início que as coisas não têm qualquer padrão ou estrutura espacial, elas não têm qualquer relacionamento específico de forma que o espaço, que a posição delas possa explicar, né, a ocorrência daquele fenômeno. Tá? Então, normalmente, no estudo da estatística espacial, essa tem que ser a nossa hipótese nula. A gente assumir de que não há uma autocorrelação espacial, que não há, né, uma explicação do fenômeno por causa da posição dele ou por causa da sua variabilidade no espaço. Certo? Então, qualquer valor do atributo, né, poderia aparecer em qualquer localização no mapa, independe do espaço. Né? Isso seria um processo de aleatoriedade. Né? Então, conhecer os vizinhos não nos ajuda a entender as características de uma determinada localização. Então, isso é aleatoriedade, diferente daquilo que a gente estava falando antes, né? Que era justamente a ideia da autocorrelação espacial, que tem a ver com a lei de Tobler. Né? Quer dizer, vizinhos, nos agrupamentos, os vizinhos tendem a aparecer mais
do que aqueles que estão longe, né? E a aleatoriedade espacial é o contrário disso, né? Quer dizer, ela não guarda nenhum padrão, nenhuma explicação espacial, mas qualquer valor poderia ser assumido em qualquer ponto do mapa, independente da sua posição no espaço, tá? Então, essa tem de ser a nossa hipótese nula quando a gente for fazer os testes de hipótese para ver se de fato o espaço tem alguma contribuição para explicar um determinado fenômeno, né? Ou a variabilidade de um determinado atributo. Beleza? Então, isso é legal, né? Definir isso como hipótese nula. Por quê? Porque se a gente consegue rejeitar a hipótese nula, quer dizer, a gente aplica um teste estatístico, né? Estatística espacial, e a gente rejeitar a hipótese nula, quer dizer o quê? Né? Que as coisas tendem a não ser aleatórias, né? Mas elas têm uma probabilidade de fato, terem autocorrelação espacial. Então, aí, se a gente rejeita então, a aleatoriedade, a gente tende a ter algumas condições, né? A gente pode ter, então, uma autocorrelação positiva, que seria a lei de Tobler, quer dizer, feições similares em localização também são similares em atributo, né? Então, quer dizer, porque elas estão próximas, elas têm similaridade em termos de localização, elas também têm similaridade naquele atributo que a gente está avaliando, né? Vários tipos de atributos nos interessam, né? Desde as variáveis de saúde pública, as variáveis socioeconômicas, renda, PIB, DH, e as variáveis ambientais, né? Que nos interessam, que podem ser as variáveis de uso e ocupação do solo, né? Por exemplo, área verde, né? Área impermeável, serviços da área de saneamento, né? Tem a ver com acesso à água, né? O consumo de água, acesso à rede de esgoto, coleta de resíduos sólidos, né? Enfim, vários atributos que a gente pode associar, tá? Ou, se ela não for correlação positiva, elas podem ter uma autocorrelação negativa, que seria uma oposição à lei de Tobler, né? Então, isso quer dizer o quê? Que feições similares em localização tendem a ter atributos menos similares do que as feições mais distantes, né? Então, aqui seria o tabuleiro de xadrez, né? Mais variabilidade na vizinhança do que numa situação aleatória. Ou você ainda tem a ausência de autocorrelação, né? Quando os atributos são independentes da localização. Beleza? Que aí, claro, seria a hipótese nula, né? Como eu já disse. Então, a autocorrelação negativa é justamente o contrário aqui da autocorrelação positiva. Quer dizer, os vizinhos são diferentes do objeto que você está analisando, né? Então, aqui tem, para ajudar a gente a compreender essa questão do padrão espacial, né? A gente pode utilizar aqui uma matriz, né? Vamos dizer que isso aqui seja uma matriz de vizinhança, tá? Depois eu vou explicar melhor, né, essa matriz e depois a gente vai ver como é que a gente faz isso também no Geoda, né? Mas basicamente a gente pode associar, entender essa questão da autocorrelação espacial, né, em função aqui de um tabuleiro de xadrez. Então, nesse caso aqui, a gente teria de fato como um tabuleiro de dama ou de xadrez. Nesse caso, você tem extrema autocorrelação negativa, né? Porque se você pega um ponto aqui, esse ponto aqui, essa unidade de área, esse elemento, esse objeto, enfim, né? Na vizinhança dele, né, se você utilizar uma vizinhança chamada do tipo Hu, que só pega as posições horizontais e verticais, então aqui é diferente dele, aqui é diferente dele, aqui é diferente dele, aqui é diferente dele, então é uma autocorrelação negativa, né? Agora, se você vai para esse outro aqui, você tem, vamos supor, esse ponto. Ele é parecido com esse, é parecido com esse, é parecido com esse, é parecido com esse. Tá? Então, você tem uma extrema autocorrelação positiva. Da mesma coisa se você pegasse aqui esse, né? Ele é igual a todos os seus vizinhos.
Tá? Então seria uma extrema autocorrelação positiva. Tá. Agora, então observa, né? Aqui tem os valores, né? Por exemplo, esse de extrema autocorrelação negativa é o valor de -1, né? Porque a gente vai ver depois que o índice de Moran, que é para avaliar a autocorrelação, ele varia de -1 a 1, né? E aqui esse que tem autocorrelação positiva está próximo de 1, né? Deu 0,85. Ele não deu 1 porque justamente você tem essa quebra aqui, né? Esse ponto de quebra, tá? Então, o objeto que está aqui, ele tem o vizinho que não é igual a ele, né? Então, não teria, para todos esses que estão aqui nessa faixa ou nessa, né? Você não vai atingir, né, a autocorrelação positiva, né, total. Então, por isso deu um pouco abaixo de 1 aqui, certo? 0,85. Tá. Agora, então, autocorrelação negativa, autocorrelação positiva. E aí, você pode ter entre esses dois tipos algo intermediário, né? Como agrupamentos, por exemplo. Né? Então, você começa a perceber, nesse caso aqui do agrupamento especial, ele tem alguma autocorrelação entre os dados, mas é um valor um pouco menor, aqui no caso 0,39, né? Porque está mostrando que existe algum agrupamento. Tá? O contrário desse daqui, que aí não seria um valor positivo, não teria agrupamento, mas você teria uma dispersão dos dados, então seria negativo. Né? É o contrário do agrupamento, que é a dispersão. Tá? E você tem, claro, a sua hipótese nula, né? Que é a independência espacial, que é a aleatoriedade. Nesse caso, I deu a zero. Né? Que é isso aqui, é uma aleatoriedade. Né? Se eu pego algum valor aqui, por exemplo, todos eles são parecidos, né? Mas se eu pego um valor aqui, esse é parecido, mas esses dois não. Se eu pego esse valor aqui, esse é parecido, esse é parecido, esse é parecido. Então você tem uma certa aleatoriedade, uma independência. Beleza? Então isso é para a gente ver os tipos de arranjo, né? Parando para pensar agora aí, o que vocês acham, né? Vocês conseguem já perceberem alguma imagem que vocês olharam, algum mapa que vocês estudaram, né? Esses tipos de arranjos, né? Provavelmente sim. Né? Claro, esses dois aqui são muito mais modelos conceituais, né? Os extremos, né? Em termos de agrupamento é comum a gente ver esse tipo de coisa aqui, né? Um I igual a 0,3, 0,4, 0,5, né? Quando tem agrupamento. Muito bem, então a autocorrelação espacial, a gente vai tentar então começar a mensurar isso, né? A gente já teve uma ideia aqui conceitual da coisa, mas como mensurar isso, né? Então, as medidas de autocorrelação, né, elas tendem a lidar simultaneamente com dois fatores. Primeiro, a similaridade do atributo, né, e outra, similaridade na localização dos objetos espaciais. Tem que considerar essas duas coisas, certo? Muito bem. As medidas de autocorrelação, então, procuram como que elas vão lidar com isso, né? Primeiro, em termos de similaridade do atributo, né? A similaridade do atributo tem a ver com a correlação, certo? E a similaridade da localização dos objetos espaciais tem a ver aqui com o que nós chamamos de matriz de vizinhança. Então, normalmente a gente utiliza a correlação lá da estatística para avaliar a similaridade do valor do atributo, como a gente viu lá no primeiro slide, né? A correlação e a regressão. E para avaliar a similaridade de localização, então a gente utiliza a chamada matriz de vizinhança, que é onde a gente vai avaliar se um objeto espacial é próximo ou é vizinho, né? Ou tem contiguidade, né? Adjacência a outros, aos seus vizinhos, né? Um com relação aos outros. Ou também a gente pode chamar de matriz de pesos, tá? Porque isso, matriz de vizinhança tende a ser uma matriz de pesos para fazer análises mais sofisticadas, né? Como análise de autocorrelação e também não só análise de autocorrelação global, mas também autocorrelação local e também para as regressões espaciais, tá bom?
Sim, é possível a gente fazer a regressão considerando o espaço, né? A gente conhece bem a regressão lá da estatística clássica, né? Dos mínimos quadrados, por exemplo. É possível, então, fazer a regressão espacial. Aí, o dado de entrada na regressão espacial é a matriz de vizinhança, que a gente pode chamar de matriz de peso. Então, vamos definir melhor o que é matriz de vizinhança, que vai ser o dado de entrada para as nossas análises. Bom, então a gente precisa estabelecer algum critério de vizinhança, né? Para poder avaliar a similaridade dos atributos nas feições, nos objetos espaciais, né? Então, um critério de vizinhança, né? Ele vai servir para a gente definir a nossa matriz de pesos, ou a matriz de vizinhança, tá? Aí a gente define como W e J o peso, né? W de peso em inglês, certo? Ele vai medir essa proximidade ou a vizinhança entre os objetos I e J, que são os objetos vizinhos, né? Então a gente pode utilizar aí para identificar o objeto na linha e usar o J, o objeto, para identificar a coluna do objeto, né? Então vocês conhecem bem a ideia de matriz, né? De álgebra linear. Então isso aqui é álgebra pura, né? Um dos critérios de vizinhança pode ser o que nós chamamos de contiguidade. Quer dizer, o W vai assumir valor 1 se as regiões I e J são contíguas, ou seja, elas são vizinhas, elas tocam, elas são adjacentes. E vai assumir o valor 0 se não forem, tá bom? Então aqui tem um exemplo, né? Vamos pegar aqui então esses objetos, né? Esse mapa, digamos assim, né? Essas feições geográficas. Então o objeto espacial 1, a área 1, 2, 3, 4, 5 até 8, né? Bom, então a área 1 com a 1, ela vai ser 0, né? Porque ela não é vizinha dela mesma, então naturalmente é 0, né? Então você tem nessa matriz uma diagonal principal de zeros, tá? Naturalmente, né? O objeto 1 com 2, eles são contíguos, né? Então o peso vai assumir valor 1, W, I, J é igual a 1, certo? Onde I é igual a 1 e J é igual a 2, tá? Então W e J aqui é igual a 1. Vamos pegar outro aqui, por exemplo, o 3 com o 6. O 3 com o 6 também vai dar 1, né? Então W e J é igual a 1. E assim sucessivamente. Claro, essa matriz aqui de pesos é o do tipo binária, tá? Vai assumir o valor de 0 ou 1. Mas também pode ser geral, com pesos contínuos, tá? Porque aí a ideia, por exemplo, de pesos contínuos seria você teria valores decimais, né? Porque vai depender da distância. Por exemplo, quanto mais próximo, né? Com peso maior, por exemplo, ele seria mais vizinho, né? Quanto mais próximo, quanto maior esse valor aqui, maior o vizinho, certo? A matriz também ela pode ser normalizada, tá bom? Então aqui tem um exemplo de matriz normalizada. Isso quer dizer que os pesos vão assumir no máximo o valor 1, né? Vão variar de 0 a 1, e aí frações entre 0 e 1 de acordo com a proximidade deles, né? Então, por exemplo, a relação entre A e B. Relação entre A, B e A e D. Vamos dar uma olhada aqui. O A, então, ele tem uma relação com B e D. Logo, a proximidade de A ela vai ser 0,5 com B e 0,5 com D. No máximo, vai pegar o valor 1, né, normalizado é o valor 1, dividido por 2, porque ele tem contiguidade, ele é vizinho de duas outras áreas, B e D. Agora, se você pegar B, ela tem vizinhança com os 4, né? Com A, com D aqui, né, nessa porção, com E e com o C aqui nessa porção. Então, são com os 4. Então, você teria o valor 1 dividido por 4. Então, 1 por 4 é 0,25, né? Certo? Claro, B com B é 0, né? Matriz diagonal aqui é 0. O D ele tem contiguidade com A, com B e com E. Então seria 1 dividido por 3. Daria 0,33, D e A, D e B 0,33 e D e E 0,33. Né? O D não faz
vizinhança com C. Então, assume valor zero aqui. O peso é igual a zero. Beleza? Então, nos softwares, a gente costuma ter alguns modelos de critérios de vizinhança. Então, tem a contiguidade, e aí vai ter dois tipos de matrizes. A Hooke, que nós vimos lá no tabuleiro de xadrez, né, que é essa daqui, né, que o vizinho é considerado só aqueles que estão ou na horizontal ou na vertical. E a matriz Queen, que é na verdade o movimento da rainha no xadrez, né? Pode ir para todos os cantos. Então, qualquer um dessas unidades de área, desses objetos espaciais, é vizinho desse objeto aqui, tá bom? Um outro critério de vizinhança é a distância, tá? Então, vocês vão ver no Geoda que vai ter lá essa opção, e basicamente a distância euclidiana, tá? Então, você tem a ideia de N vizinhos mais próximos, né? Você tem a distância máxima, ou você ainda pode ter funções de distância, tá? Como essas aqui, né? Distância com decaimento linear ao longo do espaço, né? Com exponencial e com decaimento negativo, né? Exponencial da distância também, só que com decaimento menos íngreme, né? Tá bom? Então a relação de proximidade ela pode ser dada por uma função como essa, tá? Então nesse caso aqui o peso, né, assumiria a distância, só que à medida que a distância entre os objetos vai aumentando, o peso também vai diminuindo, né? Porque as distâncias maiores, os objetos são menos semelhantes, né? Primeira lei de Tobler, beleza? Tá. Muito bem, então é essa matriz de vizinhança que vai ser adotada, que vai ser o critério adotado para revelar a estrutura espacial que vai ser considerada na análise, tá? E claro, dependendo da matriz de vizinhança, você vai ter um resultado diferente, ou seja, ele pode alterar o resultado da autocorrelação espacial. Então, por isso, às vezes é interessante você fazer com diferentes matrizes de vizinhança, por exemplo, considerando o caso Hooke, o caso Queen ou algum caso de função de distância, né? Então seriam duas ou três simulações diferentes para você avaliar a relação espacial dos seus objetos, né? Então vale testar alguns critérios alternativos para a definição da vizinhança, tá bom? Seja a contiguidade ou seja o critério da distância, beleza? Tá, então é isso. Bom, aqui era só para voltar lá naquele exemplo, né? Agora ficaria muito mais óbvio, né? A gente avaliar isso, tá? E aí agora, então, a gente vai entrar nos índices de autocorrelação espacial, beleza?